Fala pessoal, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje nós vamos falar sobre a Taesa na nossa série Jogo Rápido. Fiz questão de escolher a Taesa hoje porque eu estou abismado com a quantidade de pessoas que não faz a menor ideia de como a empresa funciona e investem nela, né? O setor de transmissão de energia elétrica ele é bem complicadinho, tem vários vídeos no canal aí depois para vocês verem com calma, né? Hoje é um vídeo curto, a ideia é só chamar atenção para o quanto de ajuste que tem que fazer no resultado da Taesa, que é muita coisa. E assim, pelo que eu vejo, a galera faz a menor ideia. A grande maioria, 95, 99% das pessoas acham que estão comprando uma coisa e estão levando outra. Então, preste atenção aqui nos comentários que eu tenho a fazer. Bom, tá aí a divulgação de resultados, fazer a apresentação para variar um pouquinho, já que eu sempre mostro o release, tem aí a parte da diretoria, sustentabilidade, diversidade, enfim. Vamos para o que nos interessa aqui, que são os números. Eu falei que o pessoal não faz ideia do que está acontecendo com a empresa. Né? Tá todo mundo olhando isso aqui, ó. Esse resultado, o seguinte, lucro líquido IFRS e proventos. Qual que é a questão? As transmissoras, elas podem reportar o resultado de duas formas. Um é FRS, que é o padrão contábil tradicional, e o outro é o regulatório. Qual que é a diferença dos dois? Né? Brevemente explicando, novamente, quem quiser ver mais a fundo, tem vários vídeos no canal sobre transmissoras, procura lá que eu vou explicar com calma. Mas basicamente FRS é a regra contábil padrão. Então, assim, é a mesma regra para tudo quanto é tipo de empresa. Claro, você tem negócios muito diferentes. E a transmissão de energia não casa bem com a regra IFRS. Dá uma distorção violenta, que é o que a gente vai ver aqui nesse número. A receita regulatória seria um resultado contábil normalizado, né, para essas incorreções, basicamente a valorização do ativo monetário. Então, o resultado que você vai acompanhar da Taesa é esse aqui, tá? Regulatório, sempre. O IFRS ele fica muito distorcido para cima quando a gente tem indicadores de inflação muito altos, como é o que está acontecendo agora, principalmente com o IGPM, e para baixo quando eles vierem baixos, tá? Então, o que está crescendo hoje, vocês vão ver o resultado bizarro de ruim da Taesa quando o IGPM normalizar. Mas enfim, então o pessoal está olhando muito isso aqui, o crescimento de 104%, né, no lucro, seria fantástico, né, para um patamar aí de 2,2 bilhões de reais de lucro em 2020. Eles até cortaram a escala aqui. Né? Agora, o que aconteceu de verdade, né, que tem impacto financeiro na empresa, é isso aqui. Um crescimento bom, até de 9,4%. Eu já mostro mais sobre isso lá na frente. Então, a Taesa é essa aqui, tá? Que a gente tem que ver. Essa é a Taesa que o investidor de longo prazo tem que olhar. E não essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo está muito distorcida. Tanto é que a Taesa ela não consegue pagar dividendo, esse lucro todo aqui de dividendo, esses 2 bi. Esse resultado é tão irreal que ela faz 2 anos, ela chegou e falou, galera, não dá para pagar esse lucro FRS, nós vamos pagar só 70%. Ela era uma empresa que pagava sempre 100% de payout. Mas com esse lucro aqui, FRS, não dá. Então eles cortaram para 70% que estava irreal. Só para vocês terem uma ideia, a Taesa pagou, ela teve 2,2 bi de lucro, pagou 1,6 bi de dividendos, mas ela gerou de caixa esse ano só 1,2 bi de fluxo de caixa. Então a Taesa está queimando isso aqui, FCO, seria o FCO. Ela teria gerado 1,2 bi, mais ou menos. Então ela está queimando 400 milhões de reais para pagar dividendo, tá? Então não é uma situação muito favorável, mas eu já vou explicar no final porque não é tão preocupante assim. Então, né, o pessoal está achando que ela está quebrando a banca, rachando de ganhar dinheiro, mas ela está queimando 400 milhões que vira dívida, isso aqui vai virar dívida, para te pagar esse dividendo, tá? Só para vocês terem noção do que está acontecendo. Então, aqui em cima continua o resultado regulatório, esse sim nos interessa. A gente vê que em termos de EBITDA também um crescimento bom, 8,3%. A gente já vê de onde veio. Então, o resultado real da empresa, ele não está ruim, está legal, já vou destacar uns pontos positivos, mas não é 100% a mais. Tanto é que a empresa não está pagando, ó, aqui a descendente, né? Ela não está pagando os 2,2 bi, está pagando bem menos, e ainda assim ela está queimando 400 milhões de caixa, mais ou menos, aí, no ano de 2020, para
pagar os dividendos aí que vocês gostam tanto, tá? Em relação ao desempenho operacional, não tenho o que falar, né? É sempre excelente. A empresa recebe pelo quanto as linhas estão disponíveis. Esse é um outro ponto bem básico, né? Que tem gente que não conhece. A transmissora ela ganha o dinheiro pelo quanto as linhas estão disponíveis e não pelo quanto de energia é transportado. Então, quanto maior esse número, melhor. E a Taesa tem um histórico excelente, aí, praticamente 100%. Não é um problema para ela, mas esse é um ponto também que vocês têm que entender o porquê. Bom, vamos dar uma olhada mais no EBITDA regulatório, que foi o que eu comentei que veio bom no ano, assim, vem bem interessante. Quais são os pontos bons, né? A gente já viu que a receita subiu 9,4%. A gente viu lá no slide passado. Veio do quê? Uma parte de reajuste de inflação, né? Normal, todo mundo está vendo. Mas esse balanço aqui é legal. Impacto de novos ativos versus queda na RAP. O que é isso? Essas empresas mais antigas de transmissão, elas assinaram contratos lá no passado, que era assim, os 15 primeiros anos você tinha uma receita alta, e no 15º ano a receita caía pela metade até o final da concessão, normalmente 30 anos. Então, a queda de 50% da RAP foi isso. A Taesa vem experimentando desde 2016 uma queda, gradualmente as concessões dela estão caindo 50% de receita, tá? Então, o que aconteceu de legal esse ano? Acho que foi o primeiro ano que inverteu a curva. Os novos ativos foram maiores do que a queda na RAP. Então, a Taesa vinha caindo ano após ano o resultado operacional, porque estava caindo, né, essa receita anual permitida, e só que ao mesmo tempo a empresa segue investindo em ativos novos, né? E esse ano foi o ano que virou, que o impacto dos novos ativos foi maior que a queda da RAP. Então foi bom o resultado do ano de 2021, não foi ruim não, tá? Enfim, então a receita 1,5, por que essa diferença aqui, ó? O que é esse consolidado proporcional? Outro ponto para ajustar. Essa é a receita que está no balanço, na DRE da Taesa, mas ela tem participação em outras concessões de transmissão. Então, essas concessões, o resultado delas entra na linha de equivalência patrimonial, ali em outros, né, ali no finalzinho já da DRE, e não junto com a receita. Por isso que ela fez um ajustadão aqui, né, se considerasse essas participações, claro, proporcional, porque a parte Taesa, a receita teria vindo 1,8 bi, né, seria a receita que o acionista da Taesa tem direito, tá? Mesma coisa, né, subindo 8%. E o EBITDA regulatório, né, é decorrente desses fatores. É um crescimento na receita superior aqui, ó, à queda na RAP, por isso que cresceu 8%, bem interessante, mas claro, né, muito menos do que dobrar 100%. Os custos eles vêm crescendo um pouquinho mais, 12%, né, no 2020 consolidado, isso porque a inflação ela impacta também no aumento dos custos, né? Então, mas tá bom, a margem não é o problema da Taesa, né? A questão da Taesa é essa queda na receita que ela vai ter até o ano que vem, eu acho 2023 que começa a parar, né? Esse é o ponto-chave. Aqui nos custos não é o maior problema, né? Enfim, o problema dela aqui é bem gerenciável, não tá nenhum absurdo também, tá até bem parecido com o que aumentou aqui de receita, né? Pois bem, lucro líquido. Aqui que a empresa foi meio malandrinha e só mostrou o lucro líquido e IFRS, que veio, né, 100% acima, né, que a gente já viu que não é realidade. O lucro líquido da Taesa, chutem aí quanto foi regulatório no ano. Vou tentar fazer proporcional aqui. Já desenhei alto demais. Foi alguma coisa aqui, talvez, né? Que foi um lucro mais ou menos 600 e poucos, tá? Não lembro o número exato. Mais ou menos 600 milhões de reais. Esse foi o lucro regulatório da Taesa. Ele teria caído 15% no ano. Tá? Caído. Mas o EBITDA não subiu 7 aqui, ó, 7. É porque o resultado financeiro pesou muito, tá? O próximo slide é a dívida. Ela tá tomando muita dívida. E o resultado financeiro contribuiu para o lucro líquido dela cair 15%, o lucro real da Taesa, tá? Então, é uma diferença substancial, né? De 2,2 bi para 600 milhões. É por isso que eu falo, o pessoal não faz ideia do que está acontecendo com a empresa, né, na hora de analisar. E por que dá tanta diferença? Nesse quadrinho dá para a gente entender. Porque olha só de onde veio o lucro líquido 2019 para onde foi o 20. Você vê que os grandes crescimentos, ó, correção monetária, margem de implementação e equivalência patrimonial, né, foram os grandes. Os outros
enfim, não lembro o que é, mas vamos lá, correção monetária. É o reajuste aqui, ó, do IGPM e do IPCA. E por que ele distorce? Porque no IFRS, o ativo contratual todo, né, o ativo monetário, ele é reajustado pelo IGPM, não só o resultado do período. Então, assim, por isso que puxa muito para cima quando você tem um IGPM alto. Então, isso vem em decorrência do IGPM, né, principalmente o IGPM. O IPCA foi mais modesto, mas o IGPM está muito forte. E a equivalência patrimonial também, porque, lembra, o que entra na equivalência patrimonial? Outras concessões de transmissão. Então, elas vieram com um resultado muito forte também, por isso que aqui veio muito forte. Então, esses dois efeitos estão relacionados a esse IGPM de hoje, que está muito alto, né, por tudo o que tem acontecido. E por último, o terceiro ponto aqui, também é um ponto não recorrente, margem de implementação ou margem de construção. Isso aqui vocês já viram aqui no canal, né, no vídeo da Engie. Receita de construção, que está relacionado com as obras lá, que também é assim, um efeito apenas contábil. Então é por isso que o resultado, o lucro líquido aqui ficou totalmente inflado, é muito acima do resultado real, vamos dizer assim, da empresa. Então a contabilidade aqui joga contra, né, entregou um lucro líquido contábil muito acima da realidade, tanto que a empresa não conseguiu nem pagar, né, tudo isso de dividendo, queimou caixa, tomou dívida para pagar dividendo, né, e ainda assim não pagou todo esse lucro aqui. Tá? A geração de caixa, tudo bem, né, 600 é o lucro contábil, né, a geração de caixa foi 1,2, né, mas ainda assim bem abaixo. O que mais? Próximo slide, endividamento. Aqui uns comentários também. Então a dívida dela está aumentando para um valor, né, já começa a ficar um pouco altinho, 3,8 bi, ou 3,8 bi. 3,8 vezes dívida líquida e EBITDA, e aqui já está ajustadinho, tá? Eu calculei para ver, mas já está totalmente ajustado para aquele EBITDA proporcional, enfim, para dívida líquida proporcional também. Então tá ok, esse 3,8. O que acontece? Essa dívida líquida ela deve aumentar ainda no curto prazo, porque nas novas concessões, que é o próximo slide aqui, ainda falta mais ou menos 1 bi e meio de investimento para elas entrarem. Então essa dívida aqui vai ficar ali de 7 a 7,5 bi, né, ao longo desse ano, conforme, né, a empresa for precisar tocar esses projetos. Talvez, né, ela está pagando muito dividendo ainda, talvez ela aumente até mais, se ela continuar pagando dividendo, talvez aumente até mais, né, porque ela está queimando caixa para fazer dividendo. Então isso aqui vai passar de 4. Pode ter certeza, antes das concessões entrarem em operação, e aí é que está o ponto-chave, tá? Eu já falo disso. Que mais? O custo da dívida dela é tranquilo, 4% em real, tá boa. O prazo de vencimento também é bem bom, né? A maior parte está lá para frente. E o rating também aqui atrás de mim, mas ela tem um rating AAA no Brasil, que é assim, o que tem de melhor. Então, até agora, dá a impressão que eu estou acabando com a Taesa, né? Que eu estou falando muito mal, o lucro veio bem abaixo, a empresa está queimando caixa, custo subindo mais que a receita. É tudo verdade. Seria muito ruim se não fosse esse slide aqui. Esse slide salva a lavoura, né? Esse aqui é o slide chave. Quer dizer, todos esses são chave, né? Porque o cara que analisa mal, ele já escorregou aqui no primeiro, ele já acha que o lucro veio alto quando não veio, né? Mas, enfim, esse slide é o que salva a Taesa. Por quê? Ela tem atualmente 6 projetos de transmissão que estão numa fase, assim, vai do meio para o final de implementação, né? Tem a proporção de execução é variada entre eles, né? Não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, vão entrar em operação ou esse ano ou no comecinho do ano que vem. Você vê que o prazo, Daniel, de todos eles... de todos não, né? Mas a maior parte é fevereiro de 2022, aí aqui tem um agosto de 2022 e só um que é para 2023. A Taesa ela costuma entregar antes disso aqui, tá? Quanto mais antes ela entregar, melhor, porque, né, o financing do projeto ele é pensado nessa data. Se você entrega antes, né, o retorno para a empresa é melhor. Então, ao longo de 2021, com certeza ela vai entregar, se não todas essas 4 aqui, enfim, essas 4 aqui, né, as 4 de cima, enfim, a maior parte, ou comecinho de 2022, na pior das hipóteses, e ela deve antecipar todas essas, imagino eu.
E aí, olha só, o que a gente tem aqui? RAP barra CAPEX. O que isso quer dizer? O segundo número aqui, que é o CAPEX, é o quanto a empresa botou de grana para construir a linha, tá? Claro, é um CAPEX teórico, tal, do projeto. Na prática, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. E o primeiro número mais importante é a RAP, ou seja, a partir do momento que ela entregar pronto, é o quanto ela vai ter de receita anual para cada projeto desse. Então, se você for somando aqui, uns 200, com 80, com 300, já dá quase 600, mais 100, 700 e pouco, 800 e pouco, vai encostar nos 900 milhões, assim, bem grosseiramente, tá? Mais ou menos 900 milhões de reais. E é muita coisa de RAP, né? Lembra quanto que foi a receita da empresa? 1,9, é isso aqui, né? Receita regulatória. Pô, mais 900 milhões aqui, né? Vai ficar alguma coisa ali perto de 2,8 bi, né? Algo assim. Um crescimento expressivo aqui, quase 50% de crescimento. Então, se a Taesa não tivesse esses novos projetos, ela estaria enrolada, porque ela estaria com dívida aumentando. A dívida, tá? Ela está aumentando justamente por conta desses projetos, senão estaria bem controlado. Então, não é que a dívida está aumentando e tal. Não, está aumentando por causa dos projetos. Mas você teria uma empresa com dívida aumentando, com resultado ali meio, né, não crescendo muito, né, seria para eu queimando caixa para pagar dividendo. Mas isso aqui muda tudo, né? Porque com mais 50%, né, de novo, grosso modo, né, de receita, a empresa, o resultado da empresa vai lá para cima. Então isso aqui vai puxar o EBITDA lá para cima. Instantaneamente essa dívida líquida EBITDA vai cair, porque o EBITDA sobe. É muito injusto isso aqui, porque a dívida você toma antes do projeto ficar pronto, antes dele contribuir com o EBITDA, né? Então é normal ela ficar assim, né, perto de 4, no momento que ela está construindo muito. Porque logo que entra a operação, isso aqui cai. Com certeza cai bastante, tá? E aí todas as métricas vão melhorar, o resultado só vai crescer, vai mais que compensar a queda da RAP. E aí a empresa volta, né, aquele estágio mais flat. A Taesa ficou anos assim, totalmente flat. Recebe a RAP, né, cobre os custos, paga o resto para o acionista. Recebe RAP, paga custo, paga para o acionista. Super tranquilo. Com a queda da RAP, ela precisou investir em coisas novas, senão ela ia ficar com um resultado muito aquém, né? E essas coisas novas estão entrando, já tem 4, né? Acho que 4 aqui que já entraram em operação, que é justamente o porquê dessa curva aqui ter invertido. Eu já nem sei mais onde eu mostrei aqui, né? Essa curva aqui inverteu justamente porque já tiveram algumas concessões entrando e vão entrar umas grandes aí, né, ao longo desse ano, comecinho do ano que vem. E aí vai reequilibrar o jogo para a Taesa volta a ser uma empresa, né, mais flat, mais previsível de resultado. Ok, pessoal? Então, assim, sei que para um jogo rápido ficou comprido e mesmo assim ficou corrido. Porque balanço de transmissão, esse é o último slide, tá? Ele tem muitas nuances, tem muitas coisas distintas do normal. Você vê que eu falei de 4, 5 slides só, né? Mas tem muito ajuste, muita coisa. A Taesa é uma boa empresa para longo prazo, ela é bem sólida, faz bons investimentos. Esses investimentos têm um cap rate muito bom. Tá no momento que ela vem queimando caixa, mas assim, é meio que temporário, né? Logo ela vai cobrir isso aqui, né, com tranquilidade, com a entrada das novas concessões, aí diminui a dívida, ela cobre isso aqui, volta a pagar ali um dividendo, né, mais estável e o resultado volta a ficar mais flat. Mas muito cuidado, o mais importante é esse, né? O resultado IFRS não representa a realidade de uma empresa de transmissão. Então a mensagem de hoje aí para vocês é: conheçam a empresa que vocês estão analisando e investindo, tá? Não precisa conhecer em detalhes, mas tem que saber mais ou menos o que está acontecendo. Você não pode ser enganado e achar que está subindo o lucro 100% no trimestre. Isso vai te induzir ao erro. Então vocês têm que entender pelo menos o mínimo, o básico. Olha pelo fluxo de caixa. Se você acompanhar, tá aí, se você quiser esquecer tudo que eu falei, né, toda essa parte dos ajustes, e acompanhar só o FCO dela aqui, ó, você está tranquilo. Você acompanha um demonstrativo sempre, que vai ser o fluxo de caixa operacional, e vai te dar essa visão aqui de evolução, de queda. Você vai ver que a FCO está caindo um pouquinho ano após ano, agora a tendência é voltar a subir de novo, vai voltar a melhorar. É uma forma bem simples de acompanhar a empresa, tá?
Então conheçam o que vocês estão fazendo. A Taesa é uma empresa boa, mas o pessoal deu mais sorte que juízo, né? Ela é tão boa que mesmo você não entendendo nada, ela vai acabar dando retorno para quem está investindo. Mas cuidado com as outras empresas de transmissão, tá? Para vocês deem uma olhada boa, porque elas não são tão boas igual a Taesa, e para vocês não correrem o risco de fazer um investimento ruim. Essa é a tarefa para quem se interessa pelas outras empresas. Dê uma analisada boa nelas, porque vocês viram que não é trivial. Ok, pessoal? Então foi isso aí. Nosso jogo rápido, não tão rápido, né? Mas valeu, acho que a explicação. Taesa, lição de hoje, conheça a empresa que vocês estão investindo. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu, pessoal!